Bom, então é onde nasce o ciúme, né? Eu gostaria de começar nosso trabalho da manhã perguntando, né? Eu queria que levantasse o braço aqui quem é ciumento. De verdade, por favor, levante o braço quem é ciumento. Ok, maravilha. Aham. Tem gente que levantou mais ou menos, né? Ah, então agora, quem não é ciumento, por favor, levante o braço. Ah, mais ou menos, aí levanta assim, ó. Mesmo? Maravilha. Bom, já que... Como é que eu mexo aqui para frente? É aqui? Nesse coisinho aqui? Para frente, né? Nada melhor do que a gente, né, ter essa imagem inicial, né, onde nasce o ciúme. A pergunta, o casal meio aborrecido um com o outro, né? Uma dissensão. Mas vamos, então, para a definição de ciúme, né? Porque dizer se é ciumento ou não, ou se não é ciumento, sem saber o que significa ciúme, é meio complicado, né? Então, vou ajudar vocês a entender um pouco sobre essa questão, tá bom? Vamos botar para frente aqui e vamos ler juntos o significado. O ciúme não é uma única emoção simples, mas combinações múltiplas de várias emoções que podem aparecer em conjunto ou agrupadas, e que são a inveja, seguida de raiva, o ódio, a pena, a autocomiseração, vingança, tristeza, mortificação, culpa, vaidade, inferioridade, orgulho, medo e ansiedade. Todo ser sofre de ciúmes, exceto um grupo que eu hoje conheci aqui. Esse é outro level. Ou é alvo ou instrumento do ciúme de outros seres humanos. E como a sua manifestação é universal, os autores concordam em aceitar que seja normal na evolução do ser humano. Sua manifestação está sempre muito próxima da ansiedade e pode assumir diagnóstico grave ao persistir durante muito tempo. Então, nós temos o ciúme normal, que vai até o patológico, crônico. Em certos casos, é preciso, inclusive, de medicações pesadas, ser atendido por psiquiatras, inclusive. Tamanho é o transtorno quando o ciúme se torna patológico, né? Então, para a gente começar nosso trabalho sobre essa questão do ciúme, eu queria, com vocês, montar uma estrutura, vamos chamar de axioma, né? Para a gente poder caminhar sobre bases seguras. Então, eu queria avaliar com vocês a nossa condição espiritual nesse momento. Como nós estamos, o que nós somos de verdade. Porque nós temos uma grande propensão de não nos enxergarmos como nós somos. Por mais que a espiritualidade nos fale sobre o que somos, como agimos, a gente só pega o melhor da coisa, né, e vai seguindo. Então é muito importante a gente avaliar um tema tão crucial como esse, e tão comum no nosso cotidiano, sobre as bases da doutrina espírita. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, estabelecer com vocês é esse aqui. Onde está a família humana na escala evolutiva? Nossa Terra, nossa comunidade humana, nós que reencarnamos neste mundo, que, por enquanto, provas e expiações, mas já em vias de regeneração, mas vamos colocá-los de provas e expiações, porque ainda estamos aqui, né, nessa situação. Então, na questão 100 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. Então, esse capítulo, esse item 100 do Livro dos Espíritos, é um capítulo bem grande, bem extenso, em que Kardec, junto à espiritualidade, estabelece de uma forma pedagógica,
né, a correlação entre os níveis de evolução do ser aqui na Terra. Então, ele vai aqui na Terra só não, em toda a nossa caminhada evolutiva. Inclusive, nesse capítulo, eu não coloquei aqui, mas a nossa Terra, que é de provas e expiações, ela tem uma característica muito básica, que é a matéria predominante sobre o espírito. Bom, se é assim, nós estamos em que nível evolutivo? A família humana, nós todos aqui. Estamos com um pezinho na animalidade. Ainda com um pezinho lá. E tem alguns, inclusive, que estão com os 2 pezinhos na animalidade. Entende? Nós estamos ainda saindo da animalidade para entrar num processo humano. Nós estamos nos humanizando na nossa escala evolutiva. Tá? Esse é um ponto importante que eu queria fixar com vocês. Tudo bem? O segundo ponto é as causas do sofrimento humano. Então, se a gente for no capítulo 5 do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que mais de 80% dos sofrimentos atuais do ser são provenientes de escolhas feitas nesta mesma vida. Muitos espíritas, quando avaliam uma problemática atual do momento, muitas vezes ele incorre no equívoco de ir direto avaliar essa causa em outras vidas passadas. Quando, na verdade, as causas dos nossos sofrimentos de hoje, muitos deles, mais de 80% deles, são decisões que nós tomamos nessa mesma vida. Então, quando a gente estuda os terapeutas materialistas, eles avaliam o ser humano, a sua forma pensante do ser humano. Nós, espíritas, sabemos que esse ser pensante que mobiliza esse corpo orgânico tem um nome, que é o espírito, que somos nós, seres eternos e imortais. Mas é interessante que os terapeutas eles fazem uma análise do hoje, do agora. E é por isso que eu queria estabelecer como axioma do nosso trabalho essa pauta, para que a gente não viaje para outras vidas. Claro que se você, num set terapêutico, fazendo sua psicanálise, você for à sua matriz, à sua origem, não encontrar a causa da sua problemática, do ciúme patológico dos dias de hoje, provavelmente você tem a opção de fazer a TVP, que é a terapia de vidas passadas, para encontrar essa causa em outro momento do passado. Mas, normalmente, você encontra nessa vida, segundo o Livro dos Espíritos. Perfeito? Beleza? Bom, outro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte: a bissexualidade dos espíritos. Para os machões e para as feministas, pasmem, os espíritos nos falam que vocês já foram mulheres e homens em outras existências. Por muitas vezes. Não foi esporádico, não. Desculpe dizer isso para vocês, mas é o que está dizendo aqui. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 201, a pergunta é a seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E eles respondem, sim. Pouco importa o espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Olha que interessante isso. Então, nós, seres espirituais, somos bissexuais. Nós temos uma predominância das vezes que fomos um ou outro. Então, você vai encontrar, segundo os terapeutas, eles classificam a psique humana em ânima e ânimo. Então, se tem um homem que tem características femininas, apenas a doçura, enfim, não é que ele seja homossexual, é que ele possui uma predominância das existências femininas. Então, ele traz uma alma ânima, mesmo que ele esteja vivenciando uma vida masculina. E a mulher, quando ela tem traços masculinos, isso não quer dizer, propriamente dito, que ela seja homossexual. Talvez ali tenha uma alma ânimo, em que ela tem uma inclinação para os traços masculinos. Só para que a gente possa entender isso. O que acontece muitas vezes é que nós negamos essa nossa bissexualidade e nos recriminamos quando nos sentimos atraídos
por pessoas do mesmo sexo. Ou admiramos, ou, enfim, tantas coisas. A gente nega isso radicalmente. Ou aceitamos radicalmente. Então, é importante fixar esse ponto da bissexualidade. Beleza até aí? Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Um outro ponto importante que eu quero fixar com vocês, tudo isso vai se encaixar no decorrer do trabalho, tá bom, gente? Essa é apenas a base que a gente vai caminhar para entender a questão do ciúme. A monogamia versus poligamia, tá? Pergunta todos sabem o que significa poligamia e monogamia, certo? Um relacionamento com um ou com mais parceiros. E a pergunta dos Espíritos, na questão 701 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? Essa é a pergunta de Kardec aos Espíritos. Eles respondem: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. Ok? Interessante a gente pontuar isso, por quê? Nós temos, socialmente falando, parâmetros de aceitação social. Então, nós vivemos uma cultura monogâmica. Mas nós, seres espirituais, que somos recém-saídos da animalidade, ainda estamos com a pulsão sexual vinculada à poligamia. Por quê? Eu vou avançar mais um pouquinho para a gente entrar nessa questão com mais profundidade, segundo Freud. Tá bom, gente? Só para que a gente entenda aqui uma questão. Vou passar para frente um pouquinho. Bom, estabelecido esses axiomas, certo? Nós somos seres bissexuais, com tendências poligâmicas, movidos por instintos animalescos ainda, desejosos de caminhar para uma humanidade mais responsável, mais consciente. Beleza até aí? Tá duro? Difícil, né? Só estou trabalhando com o Allan Kardec aqui, tá, gente? Com os espíritos, para a gente poder nos entendermos de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem medo. Beleza? Então, esse quadro que eu trouxe aqui para vocês é o id, o ego e o superego. Isso aqui foi a organização pedagógica que Sigmund Freud estabeleceu para a psique humana. Esse esquema aqui está aqui dentro da cabeça de cada um de nós. Então, vamos entender um pouquinho dessa questão. O id fala assim: eu quero isso agora. O superego fala assim: pessoas boas não pensam nessas coisas. O ego vai dizer assim: vamos descobrir, então, uma maneira de trabalhar juntos. Ele é o mediador. É interessante isso. Vou dar um exemplo para vocês bem claro do dia a dia. Por exemplo, eu quero urinar. Aí o que o superego vai dizer para mim? Aqui não pode. Tem um monte de gente na frente aqui, você não pode simplesmente urinar aqui na frente de todo mundo. Aí o ego chega e diz assim: peraí, vamos resolver esse negócio, então. Tem um banheiro aí? Aí, não, o banheiro está ocupado, tá, não sei, fechado. Tem uma moita? Tem um canto que ninguém me veja, que eu possa liberar a minha urina? Enfim, então, você vê que essa movimentação é constante o tempo todo. É a sua intimidade... Hã? I'm sorry? Oh, that's okay. Eu falo português, tá? Ok, não falo português. Então, você tem a sua intimidade espiritual, lidando com as leis sociais, e no meio, o pobrezinho do ego, Dio, com essas duas forças. Olha como que essa questão é complicada. E aí, minha filha, se criam milhões de coisas nessa luta de adaptação entre o que eu desejo e o que eu posso. Beleza até aí? Então, o que acontece?
No ID, que é a sigla de Identity, que fala... Olha só como que a psicanálise é interessante, né? Que é a identidade do ser. Existem duas forças que trabalham ali, que é o Eros e o Thanato. O Eros significa o prazer pelo prazer. E o Thanato é o desprazer, quando aquilo não te satisfaz, não te traz nada de prazeroso. É um movimento de morte, segundo Freud. Certo? Então, veja só uma coisa. Como estão as nossas relações no mundo? Estão presas ao Eros. Se eu tenho um trabalho que me dá prazer, eu permaneço. Se não me dá mais prazer, eu mudo para outro que vai me dar prazer. Se eu tenho um amigo que corresponde à minha amizade e por isso me dá prazer, ele é meu amigo. Mas se ele começar a ficar de muita frescura, eu mudo de amigo. Se minha mulher me dá prazer, eu fico com ela. Mas se não, eu troco. Se o meu marido me dá prazer, eu fico com ele. Mas se não, eu troco. Não é assim que... Claro que vocês não é assim que acontece. Eu estou falando assim, do pessoal lá fora. Né? É impressionante como isso é real, como a gente se movimenta pelo prazer. Tem uma passagem interessante que de Jesus com Maria de Madalena, quando ela visita a casa de Pedro e vai até ele, ele fala assim: mulher, o mundo te ama porque te deseja. Eu te amo porque eu te amo. Lindo isso, né? E a gente está ali, eu amo porque eu desejo. É a nossa realidade humana. Em grego, você vai encontrar 3 palavrinhas que têm a representação das relações, que é eros, que a gente está conversando agora, filo e ágape. Já ouviram falar nisso? Né? O eros é o prazer pelo prazer. O filo é quem? Tem uma musiquinha da evangelização muito bonitinha que fala sobre isso, que é cativo, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Já ouviram essa musiquinha? Se não ouviram, é mais ou menos isso. O filo é você se responsabiliza por aquele que você cativa. É um step à frente do eros. Não mais... Se eu tiver um desprazer numa relação, seja ela com coisas ou pessoas, eu vou simplesmente mudar ou descartá-la. Como eu a cativei, eu sou responsável por ela agora. Então, junto com ela, eu vou estabelecer uma relação melhor. Se eu estou no meu trabalho está me dando desprazer, eu vou me acertar com o meu patrão, eu vou me relacionar melhor com os meus amigos de trabalho, eu vou me aprimorar naquilo que eu faço para fazer melhor. Então, eu vou buscar soluções dentro daquilo que está me dando desprazer. Ao invés de, no eros, simplesmente, não me deu prazer, eu troco. Então, o que acontece? Na sociedade humana, você estabelecer uma relação monogâmica implica você lutar contra a sua própria essência, sua pulsão sexual que está no eros, que é poligâmica. Mas quando um homem ou uma mulher deseja um outro homem que não seja seu marido ou sua mulher, ela se sente o quê? Culpada por isso. Por que ela se sente culpada? Porque ela não aceita que a sua essência é poligâmica. Ainda. Porque evoluir não é um salto. Evoluir é um passo. Quando eu reconheço a minha essência eros, que ainda vivencia o prazer pelo prazer, quando eu identifico em mim a minha pulsão sexual voltada para a poligamia, porque meu coração é vagabundo. Eu quero amar o mundo. Não é assim? Quando a gente é adolescente é triste, né? Os hormônios estão a mil. A gente quer amar o mundo, a gente quer experimentar de tudo, de todos.
Não é assim? Então você vê que nós começamos a nossa caminhada, a parte sexual do ser, numa estrutura poligâmica, em que eu desejo o mundo. E aí, de repente, eu me caso e entro num sistema monogâmico. Para onde foi esse meu impulso poligâmico? Desapareceu? Não desapareceu. Aí vai o peso entre eu desejo permanecer no eros, viver pelo prazer, ou eu desejo um novo desafio em que eu saio do eros para o filo e entro num sistema monogâmico e me responsabilizo por aquela pessoa que eu cativei e que me cativou e transformo essa relação numa relação prazerosa da melhor forma possível, sendo amigo, companheiro, passeando, lidando com as situações difíceis de uma forma mais sincera e clara, ou então eu estou fingindo que desejo evoluir. Mas quando eu me identifico na minha pulsão sexual como poligâmico, eu não me sinto culpado quando eu desejo uma outra pessoa. E, pasmem, às vezes eu desejo uma pessoa do mesmo sexo que eu. Porque a minha essência espiritual, ela é bissexual. E a ignorância desse ponto é tão grande, gente, que pessoas se matam por negar a sua própria essência, como se aquilo fosse um crime. E aí o que acontece com essa questão? Quando eu me sinto culpado por desejar, eu homem, um outro homem, o que eu faço? O que você está olhando para ele? Eu transfiro para minha parceira. Mas isso é inconsciente. Isso é inconsciente, o cara não sabe. E a mulher, a mesma coisa. Olhou uma outra mulher, uau, se sentiu atraída por ela. Aí vira pro cara e fala assim, o que tu está olhando para ela? Ó, o cara, para quem? Para ela. Para ela? Aonde? Aquela ali. Aí o cara, uou, é mesmo, ela é muito bonita. Mas... Não é assim que acontece, gente? Vocês estão rindo porque acontece assim, né? Não é? É mesmo assim. Certo? Aí você bota a culpa no pobre coitado, ou na pobre coitada, do seu desejo, do pobrezinho. Não são tão pobres assim. Claro que existe a situação real e né? A gente vai chegar lá. Mas o fato é que quando eu nego... Oi? Aí tá rolando um dia um DR aqui. Gente, calma, tranquilo. Né? Mas é duro por exemplo, para a mulher é mais fácil ela entender essa questão, porque a mulher está acostumada a dizer assim, nossa, a fulana é tão bonita, né, que sei que, e ela está confortável com essa questão do elogio umas às outras, mas o homem não. Imagina o cara chegar para vocês assim, aí, meu irmão, porra, cara bonitão, velho. Aí o que o amigo vai dizer assim? Pô, meu irmão, tô te estranhando, velho. Que história é essa aí de se achar bonito? Aí o cara, para dar uma chamada, assim, pô, o cara é boa pinta, velho. Né? Deu uma disfarçada na situação. Entendeu? Nem para ir no banheiro vai junto, homem, pra você ter ideia como a coisa é tão radical no ser homem, né? Na posição masculina. Mas quando eu reconheço através dos estudos e sinto em mim a minha bissexualidade, não quer dizer, porque veja só uma coisa, quando eu decido uma relação monogâmica, eu posso me apaixonar pelo mundo, mas eu sou desejoso de ter essa relação porque eu sei que eu desejo crescer. Eu sei que eu preciso... A minha pulsão sexual da poligamia, ela está estabelecida no meu eros, que é o que é forte em mim. Mas a minha evolução me diz o seguinte, você precisa caminhar para o filo. Desculpa. Fiquei agitado aqui. Você precisa caminhar para o filo. Você precisa se responsabilizar pela pessoa que você escolheu numa relação monogâmica. Mas isso não quer dizer que você não vai se apaixonar, ou você vai se sentir atraído, ou você vai ter interesses em outras pessoas.
porque é natural do ser humano a poligamia. Sim, fala. Não sei se vai te atrapalhar. Não. O que você acha dessa geração poliâmicos? Que nem os tribalistas falam, eu não sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém. E essa geração que a gente vê hoje? Então, perceba que o mundo está passando por um processo evolutivo, e nós também. A gente fala muito sobre isso, como as questões da ignorância se incomodam com a proposta do crescimento. Então, isso é um grito da ignorância em permanecer paralisada no eros. Né? Qual é o nosso modelo? Não é Jesus? Ele não amou a humanidade na forma ágape, amar por amar, e nós estamos aqui iluminados por esse amor, guinchados por esse amor para caminhar para o Filho e definitivamente para o ágape. Então, é um processo evolutivo. Então, quando eu desejo me responsabilizar pelo que eu cativo, quando eu estabeleço... Veja só, a relação monogâmica, não estou dizendo apenas homem e mulher, não. Homem com homem, mulher com mulher, o que seja. Quando você se estabelece numa relação monogâmica, seja ela heterossexual ou homossexual, o que vale é que você passou de um processo poligâmico e propôs à sua própria vida, experiência e crescimento uma relação monogâmica. Você está saindo da sua natureza real, para se esforçar para caminhar para a sua evolução. Temos que ter essa consciência. Não adianta, gente... O que acontece? Quando a gente nega a nossa essência, a gente cai nas armadilhas da vida. Aí você fala assim, eu encontrei o amor da minha vida. Eu me enganei quando me casei com essa peste. Porque já é peste. Naquela altura do campeonato, já... Né? Acabou os bichinhos bonitinhos, agora já é elefante, cavalo, essas coisas. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque você não conseguiu trabalhar em você esse caminhar do eros para o filo. Você entrou numa relação monogâmica, mas permaneceu no eros. Então, enquanto sua mulher é linda e maravilhosa, é agradável, é isso e aquilo outro, ela está te dando prazer. Ela está atendendo a sua natureza eros. Mas quando ela tem filhos, quando ela começa a entrar na rotina do dia a dia, enfim, aí já não é mais prazeroso com aquela mulher. Aí você diz assim, eu me apaixonei por outra. E aí você lá aquela estrutura para montar uma outra estrutura. E se você não acordar para a sua realidade, você vai seguir no eros, na sua pulsão sexual poligâmica, experimentando do mundo afora. E terminar sua vida com 5, 7, 8, 10 casamentos, né? Fingindo desejoso de alcançar uma monogamia, mas no fundo você está prazerosamente vivendo a sua poligamia, mesmo que inconsciente. E culpando o mundo como vítima do mundo. Esses homens não prestam, essas mulheres não prestam. Né? Tudo que eu encontro não vale nada, só me maltratam, não sei o que, nada. É que eu ainda não consegui estabelecer em mim essa proposta de crescimento. Eu não comprei essa briga ainda. Porque eu ignoro a minha essência. E agora vocês sabem. Agora não tem para onde correr, gente. Beleza? Então, voltando aqui. Então, esse é o id. E o que o superego fala? O que o social fala? O superego é uma estrutura monogâmica, uma relação heterossexual, porque a homossexualidade, até 1993, era considerada como doença. Se faziam inserções do escroto de animais, macho, no saquinho do homem que era considerado como homossexual e doente por isso. Para que ele produzisse hormônios masculinos, porque eles achavam que o escroto do homossexual não produzia hormônio suficiente para torná-lo homem. Isso tem 20 não tem 30 anos para trás aí. A nossa cabeça ainda vive no preconceito, a gente ainda continua desejoso de entrar numa nova era, mas, no fundo, nós somos preconceituosos, mesmo que digamos que não. Então, quando você vive uma sociedade monogâmica, uma sociedade heterossexual, e a tua essência é
bissexual. A tua essência é poligâmica. Você vive do prazer pelo prazer. Como é que fica esse ego no meio dessa situação? Hã? Fica doido. A gente fica louco. A gente nega a nossa essência, a gente vive enquadrado numa sociedade, a gente começa a arrumar jeitos de burlar a lei. Às vezes de uma forma inconsciente. E aí a gente começa a transferir a nossa culpa de desejoso de burlar a lei para o companheiro que escolhemos. Aí vem o ciúme, que nada mais é do que uma transferência da minha ignorância de mim mesmo. Entendido? Conseguiram? Estão acompanhando o raciocínio? Hã? Simples assim. Não é simples? Hã? Confundi vocês ou estou ajudando, gente? Às vezes a gente confunde, né? Traz umas coisas assim muito doidas. Acho que vocês nunca ouviram falar de ciúme desse jeito, né? Ai. Marisa vai me botar de molho mais um ano. Se voltar aqui, eu vou falar com vocês. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês, na linguagem... Eu tenho formação psicanalítica, mas a terapêutica é de várias vertentes. Tem os psicólogos, tem, enfim, os numerólogos, tem enfim, tantos outros terapeutas que tratam da psique humana. Mas eu gosto muito do Sigmund Freud, que é a base de tudo isso aí que vocês veem. Vai se aprofundando, vai saindo para lá, para cá, mas todo mundo parte daí. Então vamos para o básico, né? Pra gente, se vocês quiserem seguir para Jung e outras pessoas mais, o Bert. Bert morreu tem 2 dias. Pobrezinha, não sabia, fiquei triste. Uma referência para mim. Ele é uma pessoa fantástica. Bom, então, na linguagem psicanalítica, o ciúme ele é classificado em normal, projetado e delirante. Beleza? Então, vamos ver o que é o ciúme normal. É fácil perceber que, essencialmente, se compõe de pesar, de sofrimento causado pelo pensamento de perder o objeto amado e da ferida narcísica. Todos conhecem o Narciso? Aquele que era apaixonado pela sua própria beleza. Tinha uma mulher que era louca por ele, ele era louco por ele mesmo, bobaião. E ficava lá no rio, né, no filete de água, olhando sua imagem, até que um dia ele ficou hipnotizado pela sua própria beleza, o rio foi e tragou ele e morreu. E largou a mulher lá para, né, os outros. Então todos nós temos essa força narcísica, tá, gente? Vocês estão rindo dele, mas... De sentimentos de inimizade contra o rival, bem-sucedido, e de maior ou menor quantidade de autocrítica, que procura responsabilizar por sua perda o próprio ego do sujeito. Né? Aquela coisa o Narciso faz assim, né? Quando você termina uma relação e diz assim, como é que pode ele me trocar por aquela mulher? Isso é o Narciso falando. O que é que aquela mulher tem que não tem de melhor? E aí vai, né? Nessa linha aí. É o Narciso falando. Bom, esse tal de Pittman é outro doido. Ele fala o seguinte: provavelmente contém um elemento de dependência e medo de abandono. Ele pode ser o equivalente adulto dos medos de ser abandonado pelos pais que todos nós experienciamos quando éramos bebês. Começa você e sua mãe na barriguinha, aí quando você nasce, tem um terceiro, o pai. Aí começa o problema, porque antes era você e sua mãe, né? Depois você tem que dividir o seu tempo com o outro. E o outro, a mãe é do outro, e não é mais só minha, enfim. E começa. Se você não trabalha bem essa questão, porque a perda, ela é necessária. Eu preciso aprender a perder. Por que eu preciso aprender a perder? Porque nada é meu. Nem o meu próprio corpo. Então, se eu trabalhar bem essas questões da perda dos meus pequenininhos, dos meus filhos, ele vai crescer um adulto tranquilo. Mas, se não, ele vai ser um problema problemático como nós somos. Como eu sou.
Todo mundo tem um probleminha para resolver, né? Cá para nós. Né? Então, a gente vai voltar a essa questão da matriz mais para frente. Em certas pessoas, ele é experimentado bissexualmente, isto é, um homem não apenas sofrerá pela mulher que ama e odiará o homem, seu rival, mas também sentirá pesar pelo homem, a quem ama inconscientemente, e ódio pela mulher como sua rival, que a gente falou. Eu, sabendo da minha bissexualidade, eu não vou me sentir culpado por isso. Nem vou porque isso aqui é uma transferência para companheiro ou companheiro. Se eu não me sentir culpado, eu encarar aquilo de uma forma normal, porque eu sei que eu sou poligâmico e o que me rege é o Eros, e eu estou com a proposta de filo, seguiram aí? Fica de boa aquilo. Falei, ok. Uma super, super bonita, super atraente, mas eu escolhi essa aqui para viver. Eu quero me responsabilizar por essa pessoa aqui. E ponto. Não é assim? É fácil ou é difícil fazer isso? É difícil. É fácil. É difícil porque eu sou poligâmico. Gente, o homem não é mau, ele é frágil. Né? A gente é frágil. A mulher é mais forte, a mulher é mais porreta. Mas o homem é frágil, bichinho. Né? Então, ele me entende, ele me entende. Não é? Você vê que, por exemplo, a sociedade, essa questão da monogamia, da poligamia, é uma coisa tão interessante, porque na geração passada, era normal o homem ter sua esposa, se eu estiver mentindo, vocês me corriram, e o cara saía para o bordel para fazer coisinhas que ele não fazia com a mulher. E ele podia ter outras mulheres, né, na rua, e ela sabia. E tudo bem com isso. Só que o tempo foi passando, ela ficou chateada com essa situação, porque, claro, né? E aí chegamos nos dias de hoje, esse caos que está, né? Os homens já não podem fazer mais nada. Essa bagunça que está hoje aí, não? Pô, absurdo isso, mas tudo bem. Tem que evoluir, né? Não tem jeito. As mulheres botaram as manguinhas para fora e ficou essa bagunça aí, essa loucura, esse caos. Ah, tudo bem. A gente perdoa elas, né? Se enquadrar. Eu estava onde mesmo, gente? Aqui, né? Aí terminei já aqui de ler, né? Então, o que acontece? O ciúme normal é o ciúme do dia, o ciúme que existe, que acontece, né? Por exemplo, né, chega segundo a espiritualidade, a beleza, como a riqueza, como outras provações, é muito difícil. Né? Tem pessoas... Nós estereotipamos, nós somos muito apegados ao label, ao fora, entendeu? Então, a beleza, ela chama atenção. A beleza, ela te hipnotiza, porque a gente vive pelo Eros, numa situação animalesca, poligâmica. Então, uma mulher bonita, um homem bonito, como diz, para o trânsito, né? Não é assim? Para o trânsito. Todo mundo olha. É normal. Agora, daí para frente, é você decidir se você vai seguir nos seus impulsos poligâmicos ou não. Então, no dia a dia, quando eu me entendo na minha essência poligâmica e bissexual, eu consigo entender o meu parceiro ou a minha parceira na mesma situação que eu. E nós juntos somos seres ainda animalizados rumo à humanidade. Nós dois nos propomos uma fidelidade, uma monogamia, e precisamos cuidar um do outro, para que não caiamos em tentação. Não é assim? Então, o ciúme, na verdade, é o zelo, é o cuidado, é o reconhecimento que o meu parceiro ou minha parceira, que juntos topamos uma relação monogâmica, precisamos cuidar. Então, eu posso deslizar, como ela também pode deslizar. Não é assim? Então, o que acontece? Entrou, né, uma mulher linda aqui pela porta fora, porta dentro. Né? A porta abre e fecha, todo mundo olha. Né? O palestrante fica falando para o teto. Todo mundo olha, aquela mulher linda, né? Aquele conjuntinho amarelo com cor de rosa. Né? Ninguém olha no conjunto desse não, né? Pelo amor de Deus. Ela é linda, ela transformou o conjunto em uma coisa maravilhosa. Assim. Entrou aquela mulher, o que acontece?
as mulheres já dão aquela abraçada no braço do marido, olha para o olho dele, e ele entende, já sabe o que é. Ele não é besta, né? Ele, Aí o cara já olha para baixo, né, para o chão, assim. Nem respira direito. Não é besta, não. Não é assim? Aí, mas ela é super sensual, aí chega, aí acabou a reunião, a palestra, todo mundo ali fora, ela chega perto do seu marido, e aí, tudo bom, você gostou da palestra, que bababá. Aí o cara começa a ficar um pouco empolgado também. Aí fica meio desconfiado, será que é comigo mesmo? Olha para trás, vê se é com ele mesmo. Mas aí entra naquela situação ali, né? Porque aí o que a mulher faz? Tem ciúmes. Ela está zelando pela relação dela. Chega lá, ô fulano, chega aqui um instantinho que deixa eu falar um negócio com você. Cara, assim, o que foi? O que foi? Não, vem aqui um instantinho. Aí eu, dá licencinha aí, já volto já. O que está acontecendo ali? Aí o cara, nada não, dá atenção sendo simpático para a moça, que queria falar com ele. Falei, é muito simpático, né? Você está muito simpático, muito sorridente. Né? Aí ele já bota a velhinha no saco, né? Ele não é bobo, e acabou ali. É normal o ciúme e vice-versa. Pô, chega um molecão, pá, saradão, pá, bonitão, né? Porta dentro, aí a mulherada, os caras já, não, é a mesma situação, não tem nada de diferente. Entendeu? Aí, pô, a mulher já joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro. Pô, e o cara tá ligado, né? Aí já levanta, vai ali, já volta, não sei o quê, né? Pô. Não é, o cara só... Aqui, chega aí. Senta aqui. Senta aqui. Quero conversar. Passa meia hora conversando com ela, não sei o que, mas fica ali conversando. Né? Até o sujeito ir embora. Quer dizer, são movimentos do cotidiano que representam a humanidade na sua essência. Essa troca de olhares e seduções. Então, a gente vive nesse universo eros do prazer pelo prazer. Nós vivemos nesse movimento poligâmico, mas desse movimento todo da nossa essência animalizada, por instinto, a gente deseja caminhar para uma situação melhor. Então é muito duro a gente... É como se fosse uma areia movediça que prende a gente. A gente precisa pegar e puxar forte para poder sair para uma condição melhor. Entende? Mas nunca negar a nossa essência. Porque quando você se reconhece como você fica mais fácil lidar com essas coisas. Fica mais fácil perdoar o olhar do marido ou o olhar da mulher. Entende? E seguir caminhando juntos, porque ali tem uma história consistente. Não é um momento que vai desgraçar a vida de um casal. Mas o que acontece? Aí começa a vir as loucuras do ciúme, que sai do ciúme normal para um ciúme patológico, doentio. Né? Então, vamos aqui a segunda classificação do ciúme, que é o ciúme projetado. Né? O ciúme da segunda camada, o ciúme projetado, deriva-se tanto dos homens quanto das mulheres, de sua própria infidelidade concreta na vida real ou de impulsos no sentido dela que sucumbiram à repressão. Então, quando eu tenho um ciúme projetado, quando eu reprimo a ideia de trair, ele vai me trazer danos em algum momento. E eu começo, na repressão do meu desejo pelo outro ou pela outra, eu transfiro para ela, de uma forma inconsciente. Eu reprimo a minha realidade e culpo ela por isso, para não me sentir culpado. Esse é o ciúme projetado. Vamos dizer assim que é um patológico moderado. Certo? Então ele fala assim, essa fidelidade, obviamente, só existe pela existência de uma força contrária extremamente tentadora. Extremamente tentadora. A força da pulsão sexual, certamente poligâmica em sua essência.
Ok? Qualquer desejo infiel causa angústia e move, entre elas, a defesa de projetar essa fidelidade no outro. Né? Fechou o que a gente estava conversando aqui, né? Então, eu vou dar 2 exemplos rápidos, só para a gente poder fixar essa questão do ciúme projetado, que vamos chamar de patológico moderado. Okay? Tem um tal de Max, é um nome fictício, ele era caixeiro viajante, e, por ser caixeiro viajante, ele tinha facilidade de arrumar, fazer suas baguncinhas por aí, né? Tinha as amantes dele. A mulher veio descobrir, se separaram, ele se casou com uma das amantes, e juntos entraram para uma religião, juraram fidelidade um para o outro, só que ele, porque tinha traído a primeira mulher, e ela porque era amante dele e se casou com ele, ele começou a achar que ela estava traindo ele. Aí ele foi e botou um negócio no carro dela, não sei como é que é o nome disso? Um GPS no carro dela, para saber para onde ela ia. Eu vou pegar essa traidora. Eu vou pegar ela, eu sei que ela está me traindo. Aí o carro dela parou no shopping. Aí ele falou assim, parou ali porque ela passou para o carro do amante. E eles foram para algum lugar, né, ter as suas coisinhas. Mas não tem problema não. Quando ela voltar para casa, eu vou propor a ela sexo. Não é porque eu desejo, que eu estou afim de fazer sexo ou não, mas eu vou propor a ela, porque se ela negar, aí eu tenho certeza que ela está me traindo, porque ela se fez lá com um amante e agora não quer nada comigo. Só que ela chegou e ele fez uma proposta amorosa para a esposa passaram uma noite maravilhosa, né? Na manhã seguinte ela saiu para o trabalho, ele levantou e falou assim, essa mulher é muito esperta. Ela fez de conta que estava gostoso, mas no fundo era para me enganar, para me despistar. Então você vê que entra num processo delirante, algo inexistente, está na cabeça dele a história. Entende? Então, isso é muito perigoso, porque pode acontecer um crime passional nessa situação. O outro exemplo que eu trouxe para vocês foi do Joãozinho e Maria. Não é o Joãozinho e Maria da historinha das crianças, não. É o João e Maria. Outro. E o João tinha uma lojinha de computadores, entendeu? E a esposa, de vez em quando, e ali os vendedores passavam, pegavam umas peças e vendia para ele, né? No comércio. Bom... E ela ia de vez em quando lá ajudar para arrumar as peças, as papeladas, essas coisas todas. E ele quebrava o pau com ela. Você está aqui, eu sei por que você está aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Não, você está aqui porque você tem um caso com um dos meus vendedores. Que absurdo é esse? Que caso com o seu vendedor? Não, você tem um caso com um dos vendedores. Passou uma vez, 2, 3, sempre a brigaiada parou de ir. Falei, não vou mais. Bom, tempos depois, ele chega em casa e quebra o pau com ela de novo. Fala assim, eu sei por que é que você não está indo mais me ajudar na lojinha. Hã? Ela, mas qual é a loucura agora? É para que eu não descubra qual é o vendedor que você está me traindo. Entendeu? Quer dizer, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí, como é que resolve isso? Entendeu? Agora, a outra situação é, talvez ele estivesse apaixonado por um dos vendedores. Mas não queria admitir, culpava a mulher. É você que quer, não sou eu. Isso é a proposta freudiana na questão do ciúme, como nós somos na nossa questão bissexual. Pode acontecer de uma forma inconsciente. Ela está me olhando sério lá. Depois vai brigar comigo, né? O que você está falando aí, pelo amor de Deus? Tudo bem, gente? Faz coerência, né? O que eu estou falando aqui. Beleza, então. Aí, tá vendo? Então vamos lá. O ciúme é delirante, tá? Já é é o patológico crônico. Esse aí é caso de psiquiatra mesmo. É dopar o sujeito. O homem se defende do impulso homossexual com esta fórmula: eu não amo. É ela que o ama. Freud. Freud inclui o ciúme delirante como uma variação da paranoia. A paranoia é quando você entra num estado totalmente virtual. A sua vida é virtual. Tudo você imagina que está acontecendo, mas, no fundo, a realidade não é aquela. Então, você enlouqueceu completamente. Então, ele compara o ciúme delirante
uma variação da paranoia. E lembra que os casos de paranoia oferecem dificuldades à investigação analítica. Saúde. Foi ela que espiou, mas não, saúde. Por isso, em geral, o tratamento fracassa. O sujeito com paranoia de ciúme interpreta os sinais dela, imperceptíveis aos outros, como tentativas de traição. Por exemplo, se alguém encosta o lado da sua mulher ou dá uma olhada diferente, pronto, está atraindo. Já é o amante chegando. E na cabeça do delirante, esse mundo virtual dele, ele vê amante do quanto é canto. É muito perigoso isso. E é uma alertiva para que a gente possa, porque todos nós aqui, gente, podemos surtar um dia. Porque todos nós somos carentes, de alguma forma. Todos nós somos apegados, de alguma forma. Não é? Ou não é? Então, só para a gente poder fixar essa questão, eu trouxe aqui, vou ler rapidinho para vocês. Então, o ciúme patológico moderado se caracteriza pela autoestima depreciativa, tudo ao seu redor é considerado melhor que ela ou ele, percepção da realidade distorcida por conta da internalização de falta de valor próprio, a sua realidade é impregnada pela sensação de menos-valia, pensamentos, emoções, comportamentos intensos. Para a pessoa ciumenta, o problema sempre está fora dela, o ciúme não consegue entender que o problema é ele, o ciumento moderadamente patológico consegue perceber seu exagero. Nunca ceda às impressões do ciumento. Eu digo por quê. O ciúme crônico já possui reações dispareadas com o contexto da realidade que estão vivendo. As constantes e desgastantes regras do ciumento inevitavelmente desgastam a troca afetiva, se destrói a afetividade da relação. Todas as emoções são intensamente vividas, os ciumentos ficam constantemente pensando na situação e buscam dados para atestar que é tudo real, buscando incessantemente a prova do que não está acontecendo. O ciúme patológico está sempre baseado em uma percepção alterada da realidade. No ciúme patológico, a pessoa nunca tem a percepção de que houve um exagero. Pode desenvolver pensamentos delirantes, TOC, e ter comportamentos que colocam em risco a vida do parceiro e a sua. A diferença entre a patologia moderada e crônica é que na moderada você tem lapsos de consciência. De repente você, nossa, cara, que mico que eu passei, que eu fiz ela passar, e você reavalia a situação. Então você não está ainda completamente enlouquecido. Já no crônico, não. E quando se fala que você não tem que satisfazer as vontades do ciumento, é porque quando você faz isso, ele diz assim, está vendo aí? Está fazendo porque tem culpa no cartório. Então você não está ajudando em absolutamente nada na solução do problema. Você está piorando a situação. Certo? Eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa é violenta, é agressiva, enfim, e fica difícil você negar as condições do marido ou da mulher. Mas é preciso resistir a essas leis absurdas que acabam impondo, o patológico crônico, impondo a sua parceira ou parceiro. Cercear tudo. Falar com a mãe, com os amigos, de ter celular, que redes sociais não pode, enfim. A pessoa enlouquece na relação. Entendeu? Então, eu trouxe esse quadro aqui, que diz o seguinte: embora seja visto como normal, esse ciúme não é completamente racional. Tem sua raiz no inconsciente. Então, está tudo aqui dentro, no inconsciente da gente. É uma continuação das primeiras manifestações emocionais da criança. Origina-se do complexo de Édipo, lá no berço. Então, quando você trata de um ciumento patológico crônico, essa realidade aqui não é a causa do problema. Não está na relação entre aquelas duas pessoas. Está lá no início, na matriz. Então, quando você analisa esse indivíduo para chegar na matriz, você entende que aquela matriz foi interpretada de uma forma equivocada por ele. Ou talvez foi estabelecida de uma forma completamente enlouquecida. Só que, pelo fato de sermos espíritos, sabemos que toda matriz, sua ou minha, é proposital. Nós já nascemos num sistema familiar necessário para a nossa evolução. Então, quando eu adentro naquela situação e estruturo a minha matriz dali e me torno um adulto, é porque eu não consegui enxergar o bem por trás do mal. O que é o mal?
que é o mal? Não é a ausência do bem. Vocês já deviam saber disso. E a ignorância do bem. Não é a ausência do bem, é a ignorância do bem, porque o bem está lá. Só que você não consegue enxergar. Quando você entra numa matriz familiar para ser um adulto futuro, você tem que trabalhar muitas coisas. Então, os pais cuidam dos seus filhos como foram cuidados. Como nós somos ainda seres precários... Ih, fiz besteira aqui. Só apareceu aqui a besteira. Bom, saiu. Como a gente somos seres precários, a gente não consegue criar nossos filhos de uma forma perfeita, porque somos seres humanos imperfeitos, normal isso. E é preciso que seja, porque nós precisamos nos ajudar a crescer. Então, quando você observa a matriz, você vai ver lá, por exemplo, o abandono. Nossa, eu vou ficar aqui até o final, porque me atrasaram o início da palestra. A Maria já está vindo. Quanto tempo eu tenho mais aqui? Você está atrasado? Não, de jeito nenhum. Vamos lá, gente. Vamos conversar até 3 da tarde. O abandono, por exemplo, a rejeição, quando nasce o segundo, fica aquela situação. A gente tem aqui o medo da solidão, né? E aí vai. Busca por atenção, quando já é adulto. Certo? Então, vamos entender uma coisa, tá, gente? Vamos raciocinar comigo aqui. Quando o terapeuta te leva para a sua matriz, para buscar a solução do seu ciúme crônico, patológico ou moderado que seja, quando começa a te incomodar na sua relação, porque o ciumento não tem relação boa. Ih, rapaz! Tum. Vai. Rolou um funk pesado aqui agora. Nossa, é punk aqui, viu? Olha de tudo aqui. Tem que ficar ligado, senão não ajuda. Então, perdi, tá vendo? Você me atrapalhou. Me perdi aqui o raciocínio agora. Quando você volta à matriz, você me paga. Perdão. Quando a gente começou, eu tive a ideia do tema da palestra. Ele nasceu de um trabalho que a gente estava fazendo no atendimento fraterno, lá, que eu coordeno, e falando sobre o apego. Né? Então, eu disse assim, eu sou apegado a um pinguinzinho que eu ganhei com 12 anos de idade, do meu primo de 4. Eu vou para o Brasil, volto do Brasil, esse pinguim está comigo o tempo todo. Eu, uau, interessante. Né? Aí eu uso assim, não, meu filho, a gente está se mudando, meu filho, a gente começou a separar coisas para que vai levar o que não vai, meu filho pegou o termômetro que eu dei para ele, termômetro bonito, assim, e botou para um lado. Eu falei, o que você está fazendo com o termômetro, rapaz? Aí, não, pai, esse termômetro não serve para mais nada, não quero nada. Como assim? Pera aí, pegou o termômetro, botou na caixa, embalou tudo bonitinho, pegou debaixo do braço, levou. O pai levou o termômetro para ele. Pegou o termômetro. A outra estava viajando de avião, uma tormenta, ela falou, o avião vai cair. Qual foi a primeira coisa que ela pensou? Vou morrer, foi. Mas se eu morrer, o que vai acontecer? O termômetro, não, é outra pessoa já. Falou assim, a minha casa, eu não fiz o testamento da minha casa. O governo vai levar a minha casa. Eu podia pensar tanta coisa, né? Ô, Senhor, me leve para um bom lugar, né? Nosso lar, sei lá. Mas não, pensou na casa, apego. A outra o outro falou assim, não, eu tenho um quadro de medalhas, porque eu sou esportista. Se uma pessoa chegar na minha casa e não ver as minhas medalhas, pode elogiar minha casa toda, mas eu vou ficar bravo com ele. E quando a pessoa entra e olha, eu explico uma por uma. Quando foi, como foi, quem eu venci, quem não venci. O cara pegaram aquelas medalhas. E aí eu comecei a entender o seguinte, que nós somos seres dissociados. Nós hoje somos seres dissociados, em que desde a nossa matriz nós vamos deixando pedacinhos de nós pelo caminho. É como por exemplo, quando uma criança nasce, 90% dela é quem? A mãe. Ela não come, ela não bebe, ela não anda, ela não fala, ela não faz nada. Então a mãe faz tudo por ela. Então ela. O pai também. Não, o pai também é. Quando deixam, né? Porque às vezes a mãe não deixa o pai chegar perto. Então, Não, o pai também. Então, aí o que acontece? A criança vai crescendo, ela pega um pouquinho dela quando ela começa a andar. Já tem independência de caminhar. Aí ela já começa
toma o talher da mão da mãe para comer sozinha. Eu quero comer sozinha. A mãe, tal, que deixa, faz aquela bagunça toda, né? Mas ela vai, aí ela pega um pedacinho dela de volta. Começa a falar, se expressar, e aí ela vai retomando a sua independência, tirando da mãe o cadinho dela, que pertence a ela. Hã? Isso quando a mãe deixa. O problema é que a gente vai crescendo, aí deixa um pouquinho com o pai, deixa um pouquinho com o amigo, deixa um pouquinho com o professor, deixa um pouquinho com a casa que morou quando era criança. Né? Eu tenho um afeto grande dos meus 10 anos de idade, quando eu vivia lá em São Gonçalo, né? No Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio. Tinha que ser carioca, né? Nem parece, né? Esse assovio todo aqui. Né? E vai deixando os pedacinhos. Então, o que o terapeuta faz? Ele volta com você lá para a matriz e trabalha com você para que você possa se reintegrar, para que você possa restabelecer a parte que você largou pelo caminho. Porque enquanto eu não me sentir inteiro, por exemplo, quando eu me caso com uma mulher, segundo a psicanálise, eu estou procurando aquela mulher quem? Pô, vocês estão fera, hein? Quando eu me caso com um homem, eu procuro aquele quem? Pai. Então, o que é aquela mulher que é minha esposa, que eu escolhi, que parece que minha mãe tem? Algo de mim. Mas só que muitas vezes eu não faço questão de reaver a minha parte que está nela. Sabe por quê? É gostosinho. É gostosinho ter a nossa paz, a gente se encosta na mãe. E a mãe também faz questão de manter parte do filho com ela. E o bichinho fica incompleto. Tadinho. Né? E a mulher, a mesma coisa. Então, nós somos seres incompletos, somos seres frágeis. Precisamos nos inteirar. Nós precisamos nos tornar inteiro, resgatar da vida que vivemos o que deixamos nela. Porque as coisas não são nós. Nós não somos coisas. E nem outras pessoas. Nós somos nós mesmos. Então, enquanto eu não resgatar isso que eu deixei pelo caminho, eu não vou conseguir seguir de uma forma inteira. Então, hoje, eu preciso entender, eu como espírito eterno e imortal, na minha condição atual de evolução, eu sou um ser que a minha pulsão sexual é poligâmica. Eu tenho que entender que, por conta das minhas diversas existências em corpos distintos, eu trago uma alma bissexualizada. Eu preciso entender que eu, como ser humano, ainda estou na classificação de animal. Não estou querendo ofender ninguém aqui. Não de uma forma pejorativa. É a realidade do ser. Nós ainda somos muito instintos. Então, enquanto eu não reconhecer essas questões, eu não vou conseguir me reintegralizar para me sentir inteiro e inteiro, consciente do que eu sou. Partir para um trajeto monogâmico com a minha parceira ou parceiro de uma forma bonita, de uma forma progressiva, de uma forma legal. Não é assim? Beleza? Estou até assustado com vocês, estou com uma cara. Então, eu vou fazer de novo a pergunta. Levanta a mão quem é ciumento. Levanta mesmo. Agora, quem não é ciumento, levanta a mão. Uau. Tá vendo? Diminuiu um pouquinho, né? Mas tudo bem. Estou de olho. Maravilha, que bom, gente. Então, só para a gente lembrar, não esquecer jamais de sermos gratos, porque a gratidão é a memória do coração. Então, a vida que nós temos é a vida que nos cabe. Simples assim. Sejamos gratos a ela, resgatemo-nos da vida que nos foi concedida, nos tornemos-nos inteiros e cônscios do que nós somos e vamos adiante de uma forma mais consciente, porque assim é o caminho melhor para a gente poder crescer de verdade, sem ilusões, sem hipocrisia, sem mentiras. Tá bom, gente? Beijo a todos. Deus os abençoe.